Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui mais uma vez a série de vídeo para falar sobre os clubes paulistas nesta início de temporada de 2023 e também do Campeonato Paulista. Para você que não acompanhou, acompanhe os vídeos anteriores. Falei do Palmeiras e do Santos. Agora, desta vez, eu vou falar do São Paulo, que vem para essa temporada com algumas dúvidas, alguns questionamentos, porém pelas contratações é um trabalho muito promissor de continuidade do Rogério Ceni e tentar, né, pelo menos dar a volta por cima em relação ao que foi o ano passado, onde bateu na trave em duas competições, e nessa competição com um time totalmente diferente, com uma característica diferente a princípio. Parece que possa ser um outro tipo de modelo de jogo do São Paulo, do Rogério Ceni. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e também não esqueça, deixa o seu like, né? Compartilhe com seus amigos, com a sua família, que trazemos sempre muito conteúdo para você toda semana. São Paulo ele tenta mudar a metodologia, né, que foi dos últimos anos, né, uma equipe que tinha a questão da força física, tinha a questão de jogadores que gostavam de ter a bola, jogava muito pelos lados, né, na busca do apoio dos seus laterais, e era um time que tinha as suas definições, tinha suas eficiências, né, até porque tem dois atacantes que são bons de área, né, como no caso do Luciano e Calleri. E isso fez a diferença durante toda a temporada, né? Depois veio o Patrick, também tinha as bolas paradas do Reinaldo, principalmente de pênalti. Fizeram o time chegar, né, a ter resultados. O São Paulo, ele chegou a duas finais, né, no caso, né, da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Paulista, né? Acabou perdendo as duas. É claro que você perder duas finais tratando-se de São Paulo é muita coisa, mas existia um caminho. E com essa base, né, e também por ser um ídolo e por entender, acreditar no trabalho do Rogério Ceni, que a diretoria mantém ele mesmo com muita pressão, tanto interna como externa. E o Rogério Ceni, muitas vezes nas coletivas, ele mostrava claramente que ele não queria um time desse jeito, que fosse somente na questão da força física, de meias que chegassem na área somente. Ele gostaria de um time mais intenso, com mais velocidade, com jogos pelos lados de campo, com profundidade. E isso São Paulo tinha muitas dificuldades. Tanto é que São Paulo tomava muitos gols mesmo ganhando, porque não tinha contra-ataque, não tinha velocidade, não conseguia propor esse jogo. E isso era uma deficiência no elenco do São Paulo em 2022, que foi suprida com essas chegadas, né, no caso de jogadores de velocidade. Então, o São Paulo e o Rogério Ceni, ele tenta mudar uma característica do próprio time titular. Em vez de um time de mais toque de bola, com paciência, rodando, que é o time mais intenso na marcação, não perde pressiona e que jogue pelos lados, a velocidade, buscar até a linha de fundo o cruzamento para o seu principal atacante, que é o Jonathan Calleri, que foi o artilheiro do time na temporada passada, também foi um dos artilheiros do campeonato brasileiro e ao mesmo tempo é um jogador muito importante. Ao todo, neste mercado de transferência, o São Paulo teve 12 saídas e 6 chegadas. As chegadas supre tudo que o São Paulo precisa, né? No caso dos atacantes Pedrinho, Wellington Rato e Marcos Paulo. Além disso, também teve a chegada do goleiro Rafael, né, para jogar e disputar ali junto com Felipe Alves e Jandrei. E também o meio-campista Exson Mendes, né, que da seleção do Equador, estava no futebol dos Estados Unidos, e também do zagueiro Alan Franco,
né, que também estava no futebol dos Estados Unidos e vem para ser mais um para compor o elenco ali na zaga. São jogadores promissores, né, exceção a Rafael, que mesmo não sendo titular em toda a sua carreira, é um goleiro bom, é um bom goleiro, sempre mostrou ter muito potencial. Eu acredito que no São Paulo ele possa ter chances de brigar, até porque por mais que o Felipe Alves tenha terminado a temporada como titular, né, e o Jandrei foi titular em boa parte também da temporada, não ainda são goleiros um pouco muito irregulares, que estão bem, depois não consegue segurar tanta pressão, e essa é uma grande chance de ter essa disputa, e isso inclui o Rafael. O zagueiro Alan Franco chega para ser reserva, até porque, na minha opinião, o Arboleda e também o Ferrarese saem na frente. Ainda tem o Diego Costa, ainda que está de lesão, tem o Beraldo, né? Então são muito bem promissores, né? No caso do Alan Franco e Beraldo, né? O Diego Costa ainda por ser machucado, estar machucado ainda, né? Vai voltando aos poucos. Né, acredito que também vai brigar e também saia na frente ali pela titularidade. O Jackson Mendes é um jogador que vai disputar ali no meio campo, junto com o Luan, Gabriel Neves, né, o próprio Galopo, né, Rodrigo Nestor, e vai ser essa sequência no Paulista que vai definir quem vai ser os titulares. Ainda nessas primeiras rodadas não tem nada definido, né? Então eu acho que mesmo assim existe uma briga ali no meio campo, até porque ainda está muito indefinido. No ataque, eu acho que são jogadores que o Rogério Ceni vai usar sempre, porque é o estilo de jogo que ele quer. Um time forte na marcação e que saia rápido no contra-ataque. Então, Marcos Paulo, Pedrinho, Wellington Rato vão alternar muito as suas posições, né? E lembrando que ainda tem o Luciano ainda para brigar ali junto, então tem o garoto Juan, então acredito que possa dar liga, né, possa ir muito bem, né, ao mesmo tempo o Nicão, que era o jogador que poderia ter chances, também saiu, então isso muda totalmente, porque o Nicão é um jogador mais de cadência, um jogador mais de toque de bola, de cruzamento na área, né, já muda um pouco a característica com a saída dele. Então o Pedrinho, Marcos Paulo e também o Wellington Rato vão dar esse suporte pelos lados de campo, a questão do drible, da jogada individual, para ajudar o Caleri nas definições de jogadas, né? Então esse é o São Paulo de 2023. Né? Eu vou montar aqui o campinho para a gente ter mais ou menos uma noção como o Rogério Ceni pode escalar o time nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Bom, galera, aqui está o campinho que a gente tenta entender como vence São Paulo. Né? Se você pegar em comparação à temporada passada, o Rogério Ceni ele utilizou de várias formações, desde o 4-2-2, o 4-3-3 ao 3-5-2. Ele terminou ali num 4-3-3, mas em muitos momentos ele colocou no 4-4-2, deixando o time um pouco mais leve, com dois jogadores no meio e dois na segunda linha de quatro, ali, dois jogadores mais abertos, mas são jogadores meias, né? No caso era o Alisson e também o Patrick, mas só que não eram jogadores que iam até a linha de fundo. Quando você coloca 4-3-3, você ganha mais um jogador de meio campo, você obriga os três jogadores de meio a chegarem na área e ao mesmo tempo marcar, e ao mesmo tempo você cria espaços pelos lados, você abre mais o time, você ganha mais a pressão, né, pelos lados de campo, você ganha mais profundidade, você dá chance para o seu atacante, né, se posicionar melhor para as jogadas ofensivas. Então, eu acredito que com essa formação, o Rogério Ceni possa entender um pouquinho como vai vir esse time do São Paulo, se
com um atacante mais recuado, no caso do Luciano, ou se vou colocar mais um jogador, no caso do Galopo, do próprio Yaxon Mendes, você ao mesmo tempo fixar dois jogadores de marcação, o caso do Gabriel Neves e do Pablo Maia, ou do Luan, e você soltar dois jogadores de frente, caso o Rodrigo Nestor e também o Galopo, já que o São Paulo não tem nenhum jogador que é a camisa 10, né, o meia mais ofensivo. Aí tem mais médios volantes, né? E o que mais chega próximo a esse jogador é o Rodrigo Nestor. Então eu entendo que ao mesmo tempo ele vai utilizar 3 atacantes, mas também ao mesmo tempo ele vai colocar o Rodrigo Nestor mais à frente, né, com mais liberdade, porque ele tem uma cadência melhor, ele enxerga melhor o jogo, ele ainda falta um pouquinho dele de regularidade na questão de marcação, e muitas vezes ele perde muito na questão física, às vezes ele acaba perdendo na marcação, isso prejudica muito o lado defensivo. Mas começando aqui, eu acho que quem vai começar como titular é o Felipe Alves, que ele terminou já a temporada, mas ganha esse voto de confiança. Na lateral direita, com a renovação tanto do Igor Vinícius como do Rafinha, acredito que o Rafinha vai começar como titular. Na zaga, Arboleda e Ferrarese, não tem por enquanto nenhuma dúvida, né? Os dois largam na frente. Na lateral esquerda é um ponto interessante, com a saída do Reinaldo. Tem um Wellington que prontamente sempre brigava ali com ele pela posição. E também o Lisieiro chega bem. Eu acho que pode chegar bem ali pelo lado esquerdo. Acho que é um jogador que já atuou na posição. E ao mesmo tempo eu acho que vai brigar ali bem com o Wellington. Aí no meio campo, como eu disse, o Rogério Ceni pode utilizar de várias formas. Com 4 jogadores de meio, com somente 3, recuando um para fazer a armação, mas ao mesmo tempo eu acho que ele vai colocar, até pelos últimos jogos treinos que ele fez, ele possa colocar Pablo Maia, Rodrigo Nestor, aí ele vem um pouco mais à frente com o Luciano, com um camisa 10 armando ali, é um jogador que não tem a velocidade, mas enxerga muito bem o jogo, ele sempre, quando ele joga um pouco mais à frente, ele sempre volta, recua, tenta clarear jogadas pelos lados. Então o Rogério Ceni possa tentar ele ali, ou não. Ou pode colocar mais um jogador de meio campo, como o Galopo, e ajudar o Rodrigo Nestor, já que o Galopo é um jogador que chega muito na área, cabeceia, chuta de fora da área. Então ele pode agregar muito bem e talvez ele vai disputar essa posição. Como atacantes, coloquei o Wellington Rato, o Marcos Paulo, o Pedrinho pelo lado esquerdo. Acho que o Pedrinho possa assumir pelo menos essa titularidade. Acho que o Rogério Ceni gostou muito dele. E é um jogador rápido, de velocidade, chuta pro gol. Então possa criar essas situações. E o Caleri, acho que o Caleri vai ter mais condições, né, com esses jogadores rápidos, né, fazendo essa tabelinha com o próprio Luciano pelo meio. Então é um jogador que vai ser um jogador muito importante na questão de liderança, mas na questão técnica também. E com esse novo São Paulo, assim, um time mais rápido, mais agudo, ele possa ter mais situações de gols e ajudar o time na sequência da temporada. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, né, curta, deixa seu like, né, não se esqueça, compartilhe com seus amigos, com a sua família, né, da onde que você estiver nas suas redes sociais. Vai ajudar muito o canal a crescer, a ter um bom alcance e ajudar o projeto a crescer. E também inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Você já sabe, pelo menos um vídeo por semana a gente vai soltar aqui e você vai acompanhar, né? Então, continue aí para você
né? Se você não acompanhou os vídeos anteriores, dá uma olhada lá no canal. Falamos da Argentina, falamos do mercado de transferências dos clubes paulistas, falamos do Palmeiras e do Santos e agora do São Paulo, né? E essa semana ainda soltamos também já pequeno spoiler do Corinthians, né? Para encerrar, né? Essa análise, né? Antes do Campeonato Paulista. Eu fico aqui, mas também comente o que você acha, né? Do São Paulo, o que você acha, como vem esse trabalho do Rogério Ceni e pode comentar ali à vontade, que o espaço sempre está aberto para vocês. Um forte abraço para vocês.